noite! Está entrando no ar Esporte na TV. 4 de maio, terça-feira, sim, estamos gravando ainda hoje, dia 4 de maio, e apresentando para você, telespectador, e que nos acompanha no Facebook e YouTube da Vale TV, um programa muito especial. Alguém que eu conheço há muito tempo, e que nos bastidores a gente estava lembrando, nós vamos falar depois, de um fato esportivo da nossa adolescência, e que por muito tempo a gente conviveu sempre parelho, eu um pouco na frente, às vezes, ele um pouco na frente num outro lugar, e por aí fomos. Estamos na mesma área esportiva durante todos esses anos, e com muito orgulho eu tenho como convidado, então, o meu amigo André Luiz, para que todo mundo conheça, o Tuti, que todo mundo conheça. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Claudinho. Boa noite, pessoal que está aí assistindo a mais esse programa Esporte na TV da Vale TV. Fico muito agradecido pelo convite, muito feliz em conversar de novo contigo. E a gente, como sendo muito parecido, tanto em idade quanto em perfil, acho que vai ser um programa bacana, porque nós dois gostamos de contar história e eu acho que a gente vai acabar divertindo bastante essa audiência aí, qualificada. Isso aí. Vamos começar, então, já pelo fato esportivo, porque nunca fui um grande atleta, porque poucos sabem, na minha infância, adolescência, eu era baixo, não tinha 1,70 m. Fui crescer na faculdade, eu sou daquele que teve estirão depois. E a minha primeira lembrança do Tuti foi um jogo de basquete no ginásio da Fundação Evangélica. Nós tínhamos se preparando para as Olimpíadas da Rede Sinodal, e o time do 25 era um dos mais fortes da cidade, foi feito convite. E estava lembrando de uma dividida que nós tivemos, meio forte, meio apesar da minha ser baixa, eu chegava junto na dividida, e aconteceu uma situação com o Tuti que ficou marcada até hoje. Lembra desse fato, meu amigo André? Eu lembro, Claudinho, e assim, nos bastidores que a gente estava conversando, eu até cheguei a uma época aí no médico para tentar depois arrumar isso, mas aí ele disse assim, ele fez só uma pergunta para mim: tu por um acaso um dia... E é isso aqui, ó, cara. É esse meu dedo torto aqui, ó. Isso é graças ao nosso amigo aí, Claudinho, e que num jogo de basquete a gente acabou se dando um encontrão, eu acabei caindo e batendo. Eu lembro que teve um colega de vocês, aí a gente falou, né, conversou ali, o João Marcel Fortes, me ajudou, e um colega nosso que jogava no 25, o Luiz, que era um japonês lá de 2 irmãos, acabou botando ele no lugar, porque na hora ele ficou completamente para trás, né? Essa lembrança quebrou, que tinha. ele quebrou mesmo. Tudo. E aí ele ajudou. Provavelmente um outro parceiro meu vai saber dessa história e gosta também, a gente acaba contando sempre, que é o Fabrício Vegas, que era um colega meu. Sim, eu lembro. A gente estava no mesmo time e a gente conta bastante essas histórias toda vez que me perguntam, mas e esse dedo aí, cara? Não, esse dedo aí é uma história do basquete. Pois é, a gente se conheceu lá e daí o tempo foi indo, mas ao mesmo tempo, eu já indo mais da faculdade, durante todo esse período, o André sempre foi um atleta e de diversas modalidades. Conta um pouco para nós como foi essa tua infância e adolescência, porque foi multiatleta. Na verdade, tudo começou lá no 25, né? Como tu disse ali, as equipes do 25, eles, naquela época, década de 80 ali, eles tinham equipes muito fortes de todas as modalidades. Muitos atletas oriundos da sociedade ginástica, né? Eu lembro que o time de vôlei, que era treinado pelo Rubens, né? Lembro Isso. De Foi vôlei, aquele citado alguns uruguaio. programas aqui, inclusive. Ele trazia muitos atletas de lá e estudavam ali. O basquete, que era com o seu Colin, né? Isso. Eu lembro que o handebol era mesclado, às vezes era o Carlão, às vezes era o Macaco. Futsal com o Macaco também, muito forte, muito forte. Então começou lá, né? Então lá no 25 tinha treino, eu ia, tinha intersérie, eu ia, enfim. E aí acabou que lá em 2000 não, em 91, 92, eu acho que impulsionado pela minha prima, que fazia patinação artística, a Paty,
Isso. Eu acabei indo para patinação artística. Muitos talvez não conheçam, mas a Paty foi se não a melhor, uma das melhores patinadoras que o Rio Grande do Sul teve. Verdade, verdade. Então, eu acabei indo para patinação para ver como é que era, né? E acabei ficando quase 10 anos na patinação, né? Aí foi realmente o esporte que eu me dediquei assim de forma mais intensa, campeonatos estaduais, brasileiros, internacionais, enfim. E aí ali meados de 2001, 2002, a gente acabou saindo da Sociedade Ginástica, o treinador que eu tinha, o argentino, o Samburgo, ele saiu, criou uma outra academia de patinação, e ali eu comecei também com o hockey. Minto, 2001 não, 98. 1996, perdão. Olha, tô errado. Bom, depois tu edita ali. Sei lá. Mas é 96. Na verdade, em 96, 97, a gente saiu da Sociedade Ginástica. Aí foi para essa academia que ele criou, e lá eu comecei com o hockey inline. Isso. Aí, que foi que tu trouxe para Novo Hamburgo e bombou aquele período. E a gente tentou pegar exatamente isso, né? Aquele boom do roller na época, ali, finalzinho da década de 90. Então, a minha equipe acabou, desse período aí de 96, 97 até quase 2007, tendo uma hegemonia aqui no estado. A gente participava de campeonato brasileiro. E eu tive a oportunidade, graças a Deus, de por 2 anos fazer parte da seleção brasileira, né, de hóquei. Em 98 participei de um campeonato mundial na Áustria. Então isso para mim me deu uma cancha assim esportiva muito bacana, né? Hoje um pouco afastado assim do hóquei, ainda tenho vínculo, a gente ainda tem a equipe, a gente ainda tem campeonatos estaduais e brasileiros que se participa, né? Sou o atual diretor da Federação Gaúcha de Hockey Inline, né? Do departamento. Eu vi ali. A gente acaba mexendo, né, Claudinho? A gente não consegue se desvincular, né? O hockey virou um esporte assim que não tem como a gente se desvincular. Meu time não treina mais. Meu time, a competição é o fim de semana que vem. Hoje a gente começa a mandar o WhatsApp, tá, galera? Vamos lá, então, quem vem, quem não vem, e se diverte, ri. Então, a gente perdeu aquela gana de treinar e tal, mas a gente continua com a força e com a vontade de querer sempre participar e jogar e, enfim, se divertir com amigos agora, né? O cara também vai ficando velho, o cara vai perdendo um pouquinho a forma de atleta. Não dá mais para... A mente até vai, né, Claudinho? O problema é o corpo. Mas daí dentro disso só pode ter sido toda a tua vinculação esportiva, a escolha pela educação física, pelo curso. Foi isso? Sim. Sem sombra de dúvida. Porque na época que eu entrei em 93 na Fevale. Junto com o Edu, o Márcio, Vitória, aquela turma, né? Luciano. Isso aí. O Luciano, isso. Né? Acho que eu dei uma caída. Com a Andrea Kerns, né? Uma galera. Então, assim, como eu estava na patinação já há uns 4, 5 anos já, 3, 4 anos, tudo se direcionou, né? E aí eu fiz o vestibular, passei, e a gente tinha e tem até hoje um dos melhores cursos de educação física, né, do estado. A Fevale tem, graças a Deus, esse estigma, né? E é um bom estigma, né? Uhum. E aí eu aproveitei isso e fiz todo o curso e muito direcionado a isso, né? Ainda dentro, então, eu lembro dos vínculos, já a gente mantinha esses vínculos, né? Porque a gente, como tu falaste, a gente vai cruzando, esses anos todos vão passando juntos. Ainda dentro desse período ali, eu me lembro, quando eu estava ainda na fundação, antes da coordenação, ter um vínculo com o punhobol também, que foi por muitos anos, né? Na verdade, a gente tinha... Eu cheguei a uma época a fazer patinação e treinar punhobol. E aí, eu só dei azar. O meu único azar no punhobol, e eu acho que eu não dei certo no punhobol, porque eu era reserva do Todinho. Só, né? Talvez foi por causa disso, tá? Não, tô brincando. Na verdade... A gente já conversou aqui, falei com ele até sábado, em Dois Irmãos. Não, eu acompanhei até o programa com ele. E tu sabe que naquela época que eu joguei, acho que eu joguei um ano e meio de punhobol, assim. Essa geração do Todinho era uma geração muito boa, né? Então, incrível jogos, eu lembro. Tinha, cara, gente muito boa, muito boa.
Então, assim, eu nunca fui um bom atleta de punhobol, né? E aí, depois de um tempo, ali por 2000 acho que foi 2001, 2002, a Giana Rexel, que era a Sim. treinadora, A ela Gi, teve que uma... virou médica. A Gi médica. Isso, agora é doutora. É. E, Se formou em educação física até, né? se formou em educação física e agora ela é traumato, né? Eu cheguei a consultar com ela também. Aham. Hoje. Então ela ela teve uma oportunidade de ir para a Europa jogar punhobol e eles precisaram de alguém para trabalhar com o punhobol lá com as categorias de base. E aí foi feito o convite. E aí ela me trouxe, ela me levou lá para o clube e eu fiquei 8 anos, 9 anos na verdade. 8 anos no clube. Até o nascimento da minha primeira filha. Em 2007 a Mariana nasceu. Aí em 2008 eu larguei o punhobol porque era muita coisa para conciliar, muita viagem. Uma Sim. nenê pequena era complicado. Então, a minha relação com o punhobol foi essa. Eu lembro conversando até com o Todinho, assim, eu lembro quando eu ganhei o convite, a gente se encontrou e disse, Todinho, o que tu acha? Eu disse, cara, vai que a gente vai estar lá, a gente vai te apoiar e vai dar tudo certo. E graças a Deus deu tudo certo. Tenho amigos até hoje. Meu trabalho do mestrado foi sobre os atletas de punhobol. Olha né? só. Muito claro, orientado pelo Forel, né? Pelo Leandro Forel, que a gente já tinha te conversado, que Nós vamos ele falar tinha no sido bloco. foi meu orientador, E o meu trabalho de mestrado foi sobre eles, porque foi uma vivência extremamente gratificante. E para mim, imagino que para eles também, foi uma fase muito feliz da minha vida. Eu lembro meus últimos anos ginasticanos de muita presença, ainda até com meu filho, agora me lembrei. Eu com meu filho dando volta na pista e tu treinando os pequenininhos lá nas quadras. Ótimos tempos, né? Não, tu sabe que eu tive, com essa galerinha aí, esses pequenos, eu tive uma felicidade muito grande em 2018, né? A base do time de 2018, que ficou campeão mundial, começou comigo, né? Era uma gurizadinha que tava lá, perdida no clube, ficava ali rateando. Gurizada, vem aqui jogar um punho comigo aí e tal, não sei o quê. E acabaram indo, foi indo. 2018 ficaram campeão mundial com o Todinho era o treinador. O Dani da academia, que agora é secretário de esportes, né? Isso. Essa é a galera aí que a gente aprendeu, né? Na verdade, eu aprendi muito mais com eles do que eu acabei ensinando, né? Mas foi por isso que eu disse, foram anos muito felizes, assim, me deram e me dão ainda muita alegria, assim, ver eles bem, assim. Que bom. Nós vamos rapidinho aos comerciais e já retornamos com a entrevista com o Tuti. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta, Esporte na TV, terça-feira, 4 de maio. Sim, 4 de maio, já estamos em maio. Só retomando, a gente falou ontem, o Grêmio Feminino jogou ontem à noite, perdeu para o Palmeiras 4-1. Está em quarto lugar, mesmo saldo de gols que o Inter, que está em quinto, com apenas um gol a mais. Joga no final de semana Grêmio e Santos, se eu não me engano, é na segunda-feira, e o Inter joga contra o São Paulo. 2 jogos muito difíceis. Mas vamos voltar à conversa, porque também daí tem o lado escolar do Tuti. O Tuti tem uma trajetória belíssima em escola. Conta para nós um pouquinho como se deu o início, como foi. Na verdade, depois que eu iniciei a faculdade, eu até imaginei que eu iria seguir pelo ramo do treinamento, enfim, né? Porque minha vida até a faculdade era voltada para o treinamento esportivo, né? Então, seja dos esportes que eu pratiquei na escola, seja do punhobol, seja da patinação, enfim, depois do hóquei. Mas aí, em 98, na verdade, eu perdi minha mãe em 92, né? Eu tinha 18 anos para 19.
Então, ali por 98, eu já trabalhava com a patinação, mas aí depois, em 98, acabou surgindo a oportunidade de começar a trabalhar dentro de escola, num contrato emergencial do Estado. E aí me apaixonei, foi amor à primeira vista e não tive mais como fugir do chão de sala de aula. Tô desde 98 aí nessa vibe, né? Eu fiquei até 2010 no contrato emergencial do Estado, na mesma escola, ali na escola Antônio Vieira. Eu ia dizer, porque a minha lembrança sempre foi tu, Antônio Vieira. Isso. Fiquei 12 anos lá, né? Tudo lá dentro. Vieira. Eu lembro. E fiquei lá 12 anos, e aí em 2010 eu passei no concurso aqui em Campo Bom, né? Lá em Campo Bom, né? Porque eu tô em Novo Hamburgo. Sim. Mas passei no concurso em Campo Bom e assumi em Campo Bom, então, as escolas. E aí eu trabalhei até 2012. Eu trabalhei com os alunos, né? De sexto a nono ano. Até cheguei a pegar primeiro a quinto. E daí em 2012 surgiu o convite para ser vice-diretor de uma escola no bairro Operário, ali, a Escola Municipal Presidente Vargas. Sim. E aí eu fiquei lá até 2015, né? 2012, 2013, 2014 como vice e 2015 como diretor da escola. Aí, em 2016, trocou a administração, né? E aí assumiu o atual prefeito, o prefeito Luciano. E aí eles me levaram para a escola que eu estou até hoje, que é o Centro de Educação Integrada, que é o SEI, né? Uma das maiores escolas lá de Campo Bom. Também daí no cargo de vice-direção. E uma das referências no estado em questão de oferecer múltiplas atividades esportivas, culturais, né? Na verdade, a gente está inserido num complexo ali, né? Que foi idealizado lá atrás pelo Giovanni. E aí, então, esse complexo, ele compreende o ginásio, ele compreende o teatro, ele compreende uma biblioteca, ele compreende a escola de arte, e ele também compreende a nossa escola, que é de sexto a nono ano. Nós, na verdade, a gente tem a gente também tem uma referência esportiva muito grande, né? Porque as nossas equipes do SEI, elas sempre figuraram nas finais, principalmente do Jergs de futebol, né? E do Guri Bom de Bola, de uma forma muito intensa. E nos últimos anos no basquete, a gente tem um projeto muito forte de basquete lá em Campo Bom, encabeçado pelo professor Sandro, e aí em parceria com o professor nosso da escola, que é o professor Roger, que é o que trabalha com as equipes ali da nossa escola. E a gente já foi várias vezes, assim, entre finais e títulos estaduais, principalmente no Jergs, assim. Então, a escola também é uma referência esportiva muito grande ali dentro de Campo Bom, né? Eu vou te fazer, antes de a gente tocar no assunto do mestrado, eu vou te fazer uma pergunta que eu tenho feito para praticamente metade, não todos, mas metade dos nossos colegas já foram ou diretor ou vice de colégio. Tu acreditas que, sendo professor de educação física, existe algum motivo que facilita a se tornar vice-diretor, diretor, devido às circunstâncias? Cara, eu acho que é o seguinte, ó, o que eu faço, primeiro tu tem que amar o que tu tá fazendo, né? E o que eu faço, eu amo de paixão, eu gosto dessa atividade de gestão, de administrativo, ela é cansativa, mas ela para mim, ela é importante porque tu tá dando uma contribuição, talvez, não vou dizer maior, mas numa proporção talvez maior, porque tu atende a todas as turmas, daquilo que tu imagina enquanto educação, né? Então, graças a Deus, assim, a diretora que hoje a gente tem lá no SEI, as outras também, mas a diretora que hoje está lá, a Silvia, ela tem, poxa, uma cabeça super, super boa com relação a isso, ela olha para frente, sabe? Ela não se prende a situações do passado e a gente está tentando evoluir em relação a isso. E estar nessa função de gestão, sendo professor de educação física, eu acho que te facilita numa coisa extremamente fundamental que é a educação física, o treinamento, a gestão de equipes precisa ter, que é a gestão de pessoas. Então, tu vê excelentes treinadores, né, Claudinho? De qualquer esporte, mas que eles são tecnicamente muito bons, talvez os melhores, mas eles não conseguem lidar com a gestão de pessoas. Uhum. E aí são aqueles treinadores que por um tempo eles vão ser bons, eles vão ganhar títulos, eles vão ou ter vitórias, mas que ao longo prazo eles vão acabar sucumbindo porque essa gestão de pessoas ela não funcionou.
E eu acho que ser da educação física e estar neste cargo de vice-direção me auxilia exatamente nisso. A experiência que eu tive esportiva de gestão de pessoas, de poder ser aplicado tanto para os meus professores, quanto para os meus alunos, quanto para qualquer outra situação. Eu acho que esse talvez é o maior legado que a educação física me deu para trabalhar nessa função. E é incrível, e eu vou repartir contigo, porque tuas colegas aí da cidade, né? Carla Mônaco, do Santa Terezinha, né? Bom, e outros aí, mas já, no mínimo já foram 10 aqui que a gente já passou nesse 1 ano e pouco de programa que já assumiram o cargo, e que é uma situação da qual muitas vezes porque de acordo, eu vou dar o exemplo do teu espaço, né? Do teu colégio que tu ficaste muito tempo, que não era um espaço físico no início, lá atrás, era minúsculo, e tu tinha que te virar nos 80, nos 90 para dar uma aula de qualidade, e tu acaba sabendo lidar com o público interno, que é os alunos, os teus colegas, professores para jogar, para fazer interséries, atividades, pais. Acho que por aí, né? Tô corroborando com o que tu disseste, mas eu acho que bate muito nisso, né? Sim, eu acho que isso. Eu acho que a educação física, ela de uns anos para cá, e a gente tem uma certa parcela nisso, ela começou também a ter um protagonismo muito maior dentro da escola, né? Uhum. Há muitos anos atrás, não que hoje não aconteça, tá? Mas está acontecendo menos, e a gente, quando está na equipe de gestão, a gente tenta que isso não aconteça, mas aquela velha frase, né? O menino não fez tal coisa, então ele não vai poder ir para a competição, ou ele não vai poder treinar, ou ele não vai poder fazer educação física, ele vai ficar fazendo... Está acontecendo menos, tá? Mas ainda se via muito mais no passado, é isso que eu estou querendo dizer, né? E hoje a educação física tomou um protagonismo tão grande em função da inserção dos profissionais na educação infantil, né, que antigamente não se tinha, a inserção do profissional de educação física do 1º ao 5º ano, que também antigamente não se tinha. Então, assim, eu acho que isso também favorece bastante principalmente o profissional ele ter múltiplas inteligências, né? De exatamente saber lidar com isso. Eu vou ter que saber lidar com o meu aluno que está frustrado porque tirou uma nota baixa, ou enfim, e daqui a pouco ali é a forma que ele vai ter de extravasar, enfim, de não pensar naquilo, né? Uhum. E ao mesmo tempo tu também lidar com o teu colega que talvez tenha uma ideia um pouquinho diferente da educação física, né? Que acha que é só jogar bola e a galera sair jogando. Mas vou aproveitar, já que a Graça acompanha sempre esses programas, né? Dos prof de Campo Bom. Verdade. Todos, né? E comenta. Graças a Deus. Como é que é estar? Porque eu estive 2 irmãos no período que era de ouro, tá? Aqui no Novo Hamburgo, quando estava, também era um bom período. A gente se enfrentou em boas Olimpíadas, até inclusive, que hoje existe de um outro modelo, mas existe. Mas Campo Bom, desde que se formou, primeiro com a Márcia e agora continuando com a Graça, tem essa mentalidade durante o ano inteiro que os alunos têm a Olimpíada e vamos encarar. Como é que é isso? Cara, eu sou suspeito, né? Porque eu acho que tem que ter sempre. Porque eu acho que o esporte, ele é uma das poucas ferramentas que simula a nossa vida, né, Claudinho? A verdadeira vida. A verdadeira vida. Então, assim, cara, tu vai para uma competição e aí, se tem muita crítica, né, e eu respeito, assim, as opiniões de todo mundo, mas se tem muita crítica, assim, mas aí o menininho lá vai perder, e aí, né, sim, e eu acho que faz parte do aprendizado do ser humano, do indivíduo, de tu saber lidar com desses 2 sentimentos, né, da vitória, de tu não enaltecer tanto a vitória, ou seja, tu não esculachar quem perdeu, e ao mesmo tempo tu lidar com a frustração. Cara, a vida é assim, tu vai fazer parte de um processo seletivo, de uma entrevista de emprego, de qualquer coisa. Um vai ser selecionado, o outro vai perder. E o esporte, quando trabalhado lá embaixo, lá na iniciação, claro que com certo nível, né, de exigência entre os menores e os maiores,
ele te dá um pouquinho de estofo para realmente fazer isso. Para tu, na tua vida pessoal, quando tu for lidar com esse tipo de sentimento, tu já tem aquela experiência passada do esporte, entendeu? Perdemos, então, ok, beleza, vamos chorar, vamos brigar, mas o que a gente tem que fazer para melhorar? Que era o que eu dizia para os meus atletas do punhobol. Aonde é que nós perdemos o jogo? Nós perdemos o jogo na defesa, nós perdemos o jogo no ataque, então beleza, próxima semana nós vamos treinar só naquilo que a gente identificou como o ponto da nossa derrota. E a Olimpíada lá em Campo Bom, ela mais ou menos se propõe também a isso, entendeu? Então, claro, existe o vencedor, existe o perdedor, mas assim, dificilmente tu vê uma equipe, claro que ela sai frustrada, ela sai triste da competição, mas tu percebe que a frustração, ela é aquela frustração benigna que vai fazer com que aqueles alunos vão treinar mais no ano que vem. Para poder superar. Para não acontecer de novo. Claro. Né? E talvez esse é o grande ponto forte ali da sociedade náutica, não, de Campo Bom, entendeu? E dessa motivação que eles têm para o esporte. Então, não é só fazer a Olimpíada, sabe, Claudinho? Tu prover para o professor o horário de treino, eles ganham hora para isso. Sim, Não é que nem eu lá no Antônio Vieira, que eu abdicava de 2 almoços durante o meio-dia para treinar minhas meninas no voleibol. Tu entendeu? Porque o Estado não me dava, mas eu queria, porque eu achava que elas tinham que treinar. Então, assim, Campo Bom não é só essa competição, né? É o programa Colher que eles têm, que é muito forte, que a gente daí redireciona o aluno para ele não ficar ocioso no horário oposto, né? No turno oposto de aula. Eu acho que eu sou suspeito para falar. Eu sou apaixonado pelo projeto e pelas equipes. Maravilha. Sei que eu vou ter crítica, mas... Não, mas é importante. Não, mas teve mais gente que se posicionou. Eu sou um que se posiciona igual. Teve mais gente que se posicionou aqui. Tuti, eu queria falar mais do mestrado, vou ter que deixar para um outro momento, porque o tempo está esgotando. Tá? Tranquilo. Só cita, tu fez o mestrado na URGS agora, né? Na UERGS. Na UERGS. Isso, na Universidade Estadual. Fiz lá na UERGS, como é que chama? Campus Litoral Osório. Isso. E foi uma experiência extremamente gratificante. O tema da minha dissertação é exatamente esse. Eu fiz com atletas de punhobol, mas eu quis saber deles como era essa relação de escola e esporte e de como eles lidavam com essas exigências, né? Então, porque aquela velha frase, né? O melhor atleta nem sempre é o melhor estudante, né? E eu quis tentar entender como é que isso acontecia com os atletas de punhobol. Tive o problema da pandemia, né? Porque eu tive que fazer minha dissertação toda ela na pandemia, eu ia fazer em campo, em loco e tal, não pude ir mais. Acabei fazendo entrevista, mas foi um tema bem bacana aí que tem muito ainda para a gente discutir sobre isso. Nós vamos conversar na frente. Mensagem final, 30 segundinhos, para todos que estão te acompanhando, nossos colegas, amigos, turma de Campo Bom, turma daqui de Novo Hamburgo, tá contigo. Eu queria agradecer demais aí a oportunidade, Claudinho. Eu sou um cara muito suspeito, porque eu gosto muito de conversar e trocar ideia e contar história. E a mensagem que eu digo para todo mundo, apesar dessa pandemia estar nos deixando mais em casa do que fora, procurem praticar algum exercício físico, procurem fazer alguma coisa, nem que seja dentro de casa, se cuidem, usem máscara, confiem na ciência, né? Que eu acho que são lições importantes que a gente teve aí nesses anos de pandemia, que acho que a gente tem que deixar para essas gerações aí, que a gente tem que acreditar em quem faz pesquisa e não em quem está só replicando mensagem de WhatsApp, de Instagram. Perfeito. Tuti, muito obrigado do coração, agradeço. Fizemos um grande programa, agradeço de coração. Dessa forma, encerramos Esporte da TV. Fique agora com a programação da Vale TV.